Eu sempre achei que a nossa casa em Oliveira, no interior de Minas, tinha um som próprio. De manhã, a chaleira chiando, galinha cantando no quintal da vizinha, o portão rangendo quando o carteiro passava. À noite, o ventilador batendo vento morno e o cachorro do seu tico latindo para a lua. Era um barulho que me deixava tranquila, como se o mundo coubesse na nossa rua inclinada. Naquela segunda-feira, porém, o som que ficou foi outro. O deslizar apressado de rodinhas de mala pela cerâmica do corredor. Caio! Chamei, com a caneta ainda manchando de azul as provas dos meus alunos. Eu corrigi a redação na mesa da cozinha, a toalha xadrez tomada por papéis, e o cheiro de café já frio se espalhando pelo cômodo. Ele não respondeu. Só continuou empurrando camisa dentro da mochila, como quem corre de chuva. Eu me levantei devagar, sentindo o coração bater no pescoço. O que é isso? Perguntei, e meu tom saiu mais baixo do que eu queria. Caio não ergueu o rosto. O que eu deveria ter feito antes? Não foi grito. Não foi cena. Foi curto e seco, como quem fecha uma torneira. Em um segundo, percebi que nada ali era improviso. As caixas que eu achava vazias agora guardavam os sapatos dele. A escova de dente tinha sumido da prateleira do banheiro. Ele tinha tramado a própria ausência como quem organiza uma planilha. Você está me assustando, falei, tentando encostar na manga da camisa. Ele recuou como se meu toque queimasse. Diz alguma coisa. Quando finalmente virou o rosto, não encontrei o homem com quem eu dividia o fogão e o varal. Tinha um olhar que eu desconhecia, frio, decidido, longe. Eu tô indo embora, Helena, e não volto. As palavras ficaram penduradas no ar, feito roupa molhada em manhã de inverno. Há 12 anos, a gente dividia a conta, rezada, plantio de horta no fundo do lote. Falávamos da feira de sábado e dos planos da nossa filha, Aurora, para a faculdade. Ela sonhava com psicologia, talvez em Belo Horizonte, talvez em Uberlândia. Agora ele escolhia sair assim, como quem desce do ônibus antes do ponto final. Tem outra pessoa? Perguntei, a voz falhando. Ele fez um silêncio que respondeu por ele. Apertou o zíper da mochila e caminhou em direção à porta. Preciso que você transfira a minha parte das economias para o meu banco, disse, sem me encarar. Minha mão tremia. Sua parte. Minha cabeça rodopiou. Aquele dinheiro não é a metade de ninguém. É o que a gente juntou com suor. E a reserva da Aurora. A fechadura fez um clique miúdo, o mesmo barulhinho que, tantas vezes, me tranquilizou ao trancar a casa para dormir. Naquela tarde, soou como um aviso. Corri para o quarto, peguei o notebook e voltei para a cozinha. A Aurora picava banana com calma, uniforme do colégio já passado, mochila no chão. Quase 18, olhos atentos, uma maturidade que às vezes me deixava pequena. Ele vai mesmo? Ela perguntou, sem levantar a cabeça. Vai dar um tempo, menti, e a mentira arranhou a garganta. Abri o aplicativo do banco. Saldo corrente, R$ 412,39. Aplicação, R$ 0. Reserva da Aurora, R$ 0. Pesquei. Atualizei. Rezei sem rezar. Nada se mexeu. O histórico mostrava saques e transferências feitas no fim de semana, enquanto eu estava em uma formação de professores na escola estadual da cidade vizinha. O dinheiro que a gente guardava desde a gravidez da Aurora tinha evaporado da tela, como se nunca tivesse existido. Eu podia jurar que a cozinha ficou menor. O fogão me pareceu longe, as cadeiras tortas, a janela estreita demais para o meu ar. Atrás de mim, a colher de Aurora encostou de leve no prato. Mãe. Virei. Ela estava serena, não fria, não distante. Serena. Fica tranquila, disse, como quem avisa que vai fechar a janela por causa da chuva. Eu já resolvi. Resolvido. O quê? Quis rir, chorar, bater a tampa do notebook. Ela tinha idade de vestibular, de festa junina no clube, de ajudar a tia no quentão da paróquia. Como é que um eu já resolvi cabia naquela boca tão jovem? Mas havia uma firmeza nela que me fez calar. Não era bravata. Era constatação. Vou perder o ônibus, ela completou, pegando as chaves. A gente conversa à noite. E saiu, o coque preso com um lápis,
como se o pai não tivesse acabado de colocar a nossa vida em caixas e puxado a tomada. Eu não fui trabalhar. Fiquei em casa, vendo as sombras trocarem de lugar no chão. A chaleira apitou 2 vezes e eu não desliguei. O bule ficou frio e eu não percebi. A tela do banco brilhou horas e horas na minha cara, me oferecendo os mesmos zeros, como se fossem sentença. Ei, em semicantos, a frase da Aurora rodava como mantra. Eu já resolvi. Quando ela voltou da aula, meu corpo estava doendo, como se eu tivesse passado o dia carregando saco de cimento. A Aurora entrou com a mochila pesada e um olhar que não pedia licença. Prendeu o cabelo, pegou um copo d'água, sentou à mesa. Você está bem? Perguntei, temendo que minha voz quebrasse na metade. Tô, respondeu, simples. E você? Eu não, admiti. Mas tô tentando me manter de pé. Ela assentiu, como se esse fosse um projeto possível. Aurora, falei, escolhendo as palavras como quem pisa em pedras no rio. Que história é essa de resolver? Ela me encarou sem desviar. É que eu já sabia, mãe. O chão inclinou. Sabia. Tem semanas. Tomou um gole pequeno. Vi movimentação de conta e outras coisas. Senti o estômago contrair. Como assim, outras coisas? A Aurora abriu a mochila, tirou um caderno sem capa, daqueles de espiral, e colocou na mesa. Nas páginas, colagens organizadas, datas anotadas à mão, recortes de tela impressos, setas ligando uma coisa à outra, e-mails, comprovantes, reservas de hospedagem em Penedo, no litoral de Alagoas. Um nome escrito com firmeza, Melina Rocha. Eu fui seguindo o rastro, disse. No começo, achei que fosse paranoia minha, mas quanto mais eu olhava, mais coisa aparecia. Com o dedo, ela apontou para os números que rasgavam minha paz. A transferência da nossa reserva para uma corretora que eu nunca tinha ouvido falar. A assinatura de Caio autorizando um empréstimo usando meu CPF como garantia. E, como uma navalha, a tentativa de abrir um cartão com o nome da Aurora, usando o RG dela fotografado na gaveta do rack, documento que ela guardava para a prova de seleção do cursinho. Ele usou meus dados. A pergunta saiu rente ao osso. A Aurora respirou fundo. Tentou. Não deu tempo. Como você soube disso? Quem te contou? Ela ergueu os olhos, e neles havia um tipo estranho de cansaço, maduro demais para quem ainda fazia trabalho de campo em feira de ciências. Eu prestei atenção. Só isso. Quis dizer que não era só. Que a adolescência não combina com planilhas de fraude, que filha não deveria precisar proteger a mãe de um rombo feito por quem prometeu ser parede. Em vez disso, sentei. Meus joelhos falharam. Quando você ia me falar? Quando eu tivesse certeza, respondeu, virando outra página. Não queria te assustar à toa. Ela parecia repórter que monta matéria de domingo, calma no desastre. Não havia raiva na voz dela. Havia método. Aurora, isso não é responsabilidade sua. Vira minha quando alguém tenta encurtar a minha vida no papel, respondeu, sem erguer o tom. Eu não discordei. O que eu podia fazer? O homem que dançava comigo no baile da praça no São João tinha desmontado o nosso chão com senha e aplicativo. E a nossa menina tinha percebido antes de mim. Ele sabe que você sabe. Arrisquei. Ela hesitou por um segundo. Ainda não. A resposta não passou de um sopro. Mas o sopro fez cambalear os quadros da sala. 3 dias depois, enquanto limpava a bancada com pano úmido e cheiro de sabão de cocô, o celular tremeu com o nome de Caio. O coração pulou do eixo. Atendi com a mão gelada. Helena. A voz dele estava apertada, diferente daquela firmeza de quem fecha portas. Aconteceu uma coisa. Preciso falar com você. Eu não disse nada. Ao fundo, ouvi movimento de rua, buzina, passada. Congelaram minhas contas, ele jogou, como se fosse novidade do rádio. Bloquearam transferências. Tão revisando umas coisas. Não entendi. Puxei a cortina. Do outro lado, Aurora digitava no notebook com foco de quem costura a mão. E não é só isso, ele continuou, atropelando a própria respiração. A Melina foi desligada hoje.
Portaria, segurança, tudo. Chegaram documentos para a chefia dela. Coisas pessoais. Comprovantes. Conversas. Eu não sei de onde tiraram isso. Meu estômago virou. Que tipo de coisa? Extratos, trocas de mensagem, agenda de reunião. Não foi fofoca. Foi. Direção certa. Não respondi. Atrás de mim, o teclado de Aurora parou por um segundo e recomeçou, compassado. Tem alguém mexendo nas minhas contas agora, Caio disse, num sussurro. E-mail abrindo sozinho. Mensagem sendo enviada do meu endereço. Isso é crime, Helena. Se você contratou alguém, pede para parar. Por favor. Aurora fechou uma aba, abriu outra. Eu vi só um vislumbre de planilha antes dela inclinar a tela. Estão publicando coisas, ele continuou, a voz falhando. Verdade, não invenção. E estão mandando pros lugares certos. Isso vai acabar comigo. Senti o peso de um mundo que eu não conhecia direito, o das retaliações que não fazem barulho, só efeito. Sem uma palavra, Aurora se levantou e estendeu a mão pedindo o telefone. Eu entreguei. Oi, pai, ela disse, clara, sem titubear. Silêncio do outro lado. Eu quase ouvi o susto. Aurora. Graças a Deus. Fala com sua mãe para parar com isso. Passou da conta. Eu não vou interromper nada, ela respondeu, com a mesma calma de quem acerta a altura do microfone antes de uma fala. E ela também não. Como assim eu? O desespero dele raspou na ligação. Você não entende. Entendo, ela cortou. Entendo que você pegou o que era nosso, tentou usar meu nome sem pedir, e planejou ir embora como se a gente fosse dar o jeitinho depois. Do outro lado, ele perdeu as palavras. Eu só tô garantindo que cada ato tenha consequência, Aurora concluiu. A ligação caiu. Naquela noite, a casa fez o barulho antigo de sempre, o ventilador empurrando calor, o latido distante, mas eu já não era a mesma mulher que confiava nesse som para dormir. Fiquei de olhos abertos, ouvindo as teclas do quarto da Aurora como quem escuta a chuva que não acaba. Não era fúria. Não era pressa. Era constância. Como quem costura rasgo grande com pontos miúdos, um por um, até a trama aguentar de novo. Enquanto a madrugada andava devagar, eu entendi que minha filha não esperava mais conserto. Ela tinha, simplesmente, virado o fio. E eu, sem pedir, estava sendo puxada junto. Os dias seguintes vieram mornos e lentos, como se o tempo tivesse medo de andar. O calor grudava na pele, o cheiro de café queimado se misturava ao de sabão que eu passava nos azulejos, e o som das teclas da Aurora se tornou o novo relógio da casa. Ela não falava muito. Ia pro colégio cedo, voltava antes do pôr do sol, e sempre parava um instante na varanda, aquele mesmo lugar onde o pai costumava fumar depois do jantar, só para olhar o quintal. Às vezes eu achava que ela esperava algo, talvez uma mensagem, talvez uma reação que nunca veio. Caio não ligou mais. Nenhum áudio, nenhuma tentativa. Só um silêncio que parecia querer se justificar. Uma tarde, a diretora me chamou na escola. Eu, professora de redação, fingia normalidade, mas as palavras dos alunos começaram a me escapar. Os textos sobre família me apertavam o peito. E quando a diretora me ofereceu café, a xícara quase caiu da minha mão. Helena, ela disse com aquela voz que anuncia notícia ruim. Você tá bem? As meninas da secretaria comentaram que você parece distante. Respondi que era cansaço, que fim de ano escolar sempre me deixava assim. Ela acreditou, ou quis acreditar. Na volta para casa, o céu pesava. Aquela mistura de nuvem e poeira que só o interior conhece. No portão, encontrei a Aurora sentada no degrau, o caderno aberto, anotações espalhadas. Tá tudo certo? Perguntei. Tá quase, respondeu, sem levantar os olhos. Quase o quê? Quase pronto. Entrei. A casa tinha cheiro de tinta fresca. Ela devia ter pintado algo, porque encontrei uma pilha de folhas impressas secando sobre o balcão. Pareciam relatórios, mas com carimbos que eu não reconhecia. Você tá mexendo com o quê, Aurora? Coisa de escola, respondeu. Mas a calma dela me entregou o contrário.
Naquela noite, o telefone tocou de novo. O mesmo número. O mesmo nome. Atendi. Helena, por favor, me escuta. A voz dele vinha embargada, rouca. Tô sendo investigado. Alguém enviou dossiês, documentos, comprovantes, tudo. Eu não sei o que está acontecendo, mas isso vai acabar comigo. Dei 2 passos até a janela. Aurora, sentada à mesa, digitava concentrada. A luz da tela refletia nos olhos dela, serenos. Você colheu o que plantou, Caio. Não é tão simples, ele insistiu. Melina me deixou. Disse que eu destruí a vida dela. A família dela recebeu uma carta. Com tudo. Eles cortaram contato. Helena, por Deus, isso vai me arruinar. Eu não soube o que responder. Pela primeira vez, não senti raiva. Senti pena. Mas a pena não apagava o estrago. Ela fez isso, não foi? Ele perguntou, num sussurro. Ah, Aurora. Fiquei muda. Ela não entende o que está fazendo. Isso é crime, Helena. Ela precisa parar. Mas havia uma coisa que ele não entendia. Aurora não fazia por vingança. Fazia por justiça. Você roubou o futuro dela, eu disse. E ela só está devolvendo peso. Ele chorou. Ou fingiu chorar. Eu não quis descobrir qual. Depois da ligação, encontrei a Aurora imprimindo novos papéis. Cada folha parecia parte de uma engrenagem invisível que ela controlava com precisão. Filha, comecei, encostando na beira da mesa. Você está levando isso longe demais. Ela levantou os olhos devagar, o rosto sereno, quase doce. Mãe, o que é longe demais para quem perdeu tudo? Mas ele é seu pai. Era, corrigiu. Pai não usa o nome da filha para se esconder. As palavras dela cortaram o ar. E se der errado? Perguntei. Já deu errado, mãe. Eu só tô acertando a conta. Fiquei ali, parada, sem saber se abraçava ou pedia para ela parar. Tinha orgulho e medo misturados, como 2 cheiros que não se separam. No dia seguinte, quando voltei do mercado, encontrei sobre a mesa uma pilha de envelopes pardo, endereçados com letra firme. Ministério Público Federal, Belo Horizonte. Receita Federal, Denúncias Financeiras. Delegacia de Crimes Digitais. Meu coração afundou. Aurora, gritei. Ela apareceu no corredor, de jeans e camiseta preta. Pronto. O que é isso? Entregas. Você tá mandando documentos oficiais? Menina, você enlouqueceu. Isso é sério. Mais sério do que usar meu CPF para financiar uma casa em outro estado. Eu quis responder, mas o ar me faltou. Ela suspirou. Mãe, você me ensinou a não deixar ninguém apagar meu nome. Eu só tô seguindo sua lição. Foi a primeira vez que percebi o quanto ela me escutava quando eu achava que falava pro vento. Na semana seguinte, o escândalo se espalhou. O nome de Caio apareceu num portal local, depois em sites maiores. Esquema de fraude e desvio de verba. Ele e Melina foram citados numa investigação preliminar. Aurora não comemorou. Nenhum sorriso, nenhuma frase de vitória. Só um silêncio maduro demais. Na escola, os colegas cochichavam quando ela passava. Em casa, ela mantinha o mesmo ritmo. Café preto, notebook, olhos atentos. E eu? Eu oscilava entre querer protegê-la e deixar que ela concluísse o que começou. Uma noite, o vento virou e a chuva chegou forte, batendo no telhado de amianto. Eu fui até o quarto dela. Você não dorme mais? Perguntei, encostando no batente. Só depois que tudo estiver limpo, respondeu, sem tirar os olhos da tela. Limpo? Quando ninguém mais puder usar nosso nome para nada sujo. Aquela menina de riso tímido e medo de trovão agora falava como quem carrega uma causa. Você não sente medo, filha? Não, ela disse. Mas ele devia sentir. O som da chuva encobriu o barulho das teclas, e por um instante, jurei ouvir outra coisa, o estalar de algo se rompendo lá fora. Talvez fosse só o galho do cajueiro. Ou talvez fosse o mundo de Caio finalmente desabando. O calor voltou com força.
O tipo de calor que gruda nas paredes e faz a gente querer tomar banho 3 vezes por dia. Eu tentava ocupar a cabeça, dava aula, corrigia redações, fingia normalidade, mas bastava o som da impressora para minha mente correr de volta para a Aurora. Ela continuava metódica. Guardava as folhas em pastas etiquetadas, todas empilhadas sobre a escrivaninha do quarto. Legal, fiscal, pessoal. As letras retas e firmes, o mesmo traço que ela usava quando era criança para desenhar estrelas no caderno. Eu observava tudo de longe, tentando entender até onde aquilo ia. E, no fundo, torcendo para que Caio tivesse aprendido a lição antes que o estrago virasse notícia nacional. Naquela semana, o nome dele apareceu no rádio local. Ex-funcionário de empresa de consultoria é investigado por desvio e falsificação de documentos. O narrador lia o texto como quem comenta a previsão do tempo. Mas para mim, cada palavra era uma pancada. No mercado, senti olhares. Em cidade pequena, escândalo se espalha mais rápido que fofoca de quermesse. O pior era o misto de curiosidade e pena, aquele coitada silencioso nos olhos das vizinhas. Em casa, Aurora parecia imune. Fez o dever de casa, lavou a louça, até trocou a lâmpada queimada da varanda. Eu tentei conversar. Filha, agora que tudo veio à tona, você pretende parar? Ela levantou o olhar do notebook. Mãe, parar o quê? Essa investigação. Já foi longe demais. Ele perdeu o emprego. A mulher foi exposta. Talvez já baste. Aurora suspirou, apoiando o queixo na mão. Ele destruiu a gente por anos, e você chama de bastar? Eu só não quero que isso te machuque. Machucar. Ela deu um meio sorriso, triste. Mãe, isso não me machuca. Me acorda. E voltou a digitar. Nessa noite, dormi mal. Sonhei com o som da mala de Caio raspando o piso, de novo e de novo. Acordei suando, coração disparado. Fui até a janela. O céu ainda escuro, cheiro de chuva distante. Aurora estava na cozinha. Preparava café como quem executa um ritual. O vapor subia devagar, e ela parecia tranquila, quase em paz. Você não dormiu? Perguntei. Um pouco. Tive que terminar os envios. Envios? Ela deu de ombros. Respostas que precisavam chegar. Senti o frio subir pelo corpo. Quis perguntar mais, mas calei. Havia uma barreira invisível entre nós, feita não de segredos, mas de decisão. 2 dias depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Sou jornalista do jornal Estado de Minas. Gostaríamos de conversar sobre o caso Caio N. Apaguei sem responder. Minutos depois, outra. Sabemos que sua filha Aurora enviou parte dos documentos à promotoria. Queremos confirmar. O chão sumiu. Fui até o quarto dela. Aurora estava sentada, os fones pendurados no pescoço, estudando o mapa mental na tela. Você passou informação para a imprensa. Não diretamente, respondeu, sem se abalar. Então, como eles sabem? Porque o que é verdadeiro, mãe, sempre encontra caminho. As palavras dela eram serenas, mas dentro de mim explodiam feito trovão. Você entende que pode se complicar? Que isso é sério. Eu entendo. Mas também entendo que ele tentou me apagar no papel. Eu só acendi de volta. Naquela tarde, a casa ficou muda. Nem o cachorro latiu. Eu sentei no chão da sala, entre pilhas de papéis, tentando lembrar quando foi que a Aurora deixou de ser menina. Talvez tenha sido naquele dia em que ela viu o pai arrumar a mala. Ou quando percebeu que o amor nem sempre é abrigo. O telefone tocou. Era Liz, minha irmã. Helena, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aí? Estão comentando no grupo da família. Falam que a Aurora denunciou o próprio pai. Não é bem assim, respondi, a voz falhando. Ela só mostrou o que ele fez. Mas você precisa controlar isso. É perigoso. Liz, eu não controlo mais. Ela tá além disso. Do outro lado, silêncio. Helena, minha irmã disse, firme, ela tá virando o que ele fez com vocês, uma sombra que devora. As palavras ficaram ecoando na cabeça. Na manhã seguinte, Aurora apareceu com um envelope na mão.
Último. Último o quê? Perguntei. O fechamento. Dentro, havia uma cópia impressa de tudo. Documentos, prints, relatórios, e no fim, uma carta. Ela me entregou. A mãe que me ensinou a não calar. Li em silêncio. Eram palavras de despedida, mas não de partida. Ela escrevia que precisava encerrar aquilo para poder respirar, que a justiça só valia se não se transformasse em veneno. Quando levantei os olhos, ela já estava com a mochila pronta. Para onde você vai? Para a escola. Tenho palestra no clube de tecnologia. Querem que eu fale sobre segurança digital. Sorri sem força. E o que você vai dizer? Que o perigo, às vezes, dorme no quarto ao lado. Ela saiu, o portão se fechando devagar. Fiquei olhando o quintal vazio, o vento levantando o pó da terra vermelha. E, pela primeira vez desde que Caio foi embora, senti vontade de chorar, não pelo que perdemos, mas pelo que minha filha teve que se tornar para sobreviver. Depois que a Aurora saiu para a palestra, a casa ficou grande demais. O som da porta batendo foi o último ruído antes do vazio. Eu fiquei parada na sala, olhando o bule ainda quente sobre a mesa, como se aquele café esquecido fosse o último vestígio do que a gente foi. A vizinha do lado, Dona Nádia, passou no portão para deixar umas mangas maduras do quintal dela. Helena, você emagreceu. Tá se cuidando? Sorri por educação. Tentando. Ela me olhou com aquela mistura de curiosidade e piedade que eu já conhecia bem. A menina é forte, né? Dizem que deu entrevista até para a rádio de Belo Horizonte. Meu coração travou. Entrevista? Sim, ué. Sobre segurança digital. Falaram o nome dela no programa da tarde. Bonito de ver uma moça tão nova falando com tanta firmeza. Eu agradeci e fechei o portão devagar. A firmeza da Aurora agora era conhecida fora da nossa rua. E isso, de algum jeito, me assustava mais do que me orgulhava. Naquela noite, ela chegou tarde, ainda com o crachá pendurado no pescoço. Como foi? Perguntei. Foi bom. Muita gente ouvindo. Falaram até em fazer uma série de encontros. Tão te usando como exemplo. Mais ou menos. Ela pousou a mochila na cadeira. Querem que eu conte minha história. Meu peito apertou. Mas você vai contar. Não. Não tudo. Por quê? Porque as pessoas querem ouvir Vitória, não cicatriz. Ela subiu pro quarto, e eu fiquei ali, tentando entender como uma menina de 17 anos podia carregar o mundo nas costas e ainda parecer leve. Os dias passaram. A Aurora começou a receber mensagens de desconhecidos. Elogios, convites, gente querendo saber mais. Eu percebia o brilho nos olhos dela, mas também uma sombra, fina, discreta, mas presente. Certa noite, entrei no quarto dela para deixar roupa limpa e vi algo que me gelou. No computador, uma nova pasta, nomeada Casos. Dentro, documentos, prints, relatórios de pessoas que também tinham sido enganadas por parceiros ou familiares. Aurora, o que é isso? Perguntei quando ela apareceu. Pessoas me escrevem contando o que viveram, pedindo ajuda. E você vai se envolver. Já estou envolvida, mãe. Eu sei o caminho que eles não sabem. Tentei manter a calma, mas isso pode ser perigoso. Pior é fingir que nada aconteceu. Na semana seguinte, fui chamada na diretoria da escola dela. A coordenadora me recebeu com um sorriso tenso. Professora Helena, a Aurora é brilhante, mas precisa descansar. Ela anda se isolando. Não conversa com os colegas, vive concentrada em assuntos pesados. Estamos preocupados. Eu saí de lá com um nó no estômago. Naquela noite, tentei conversar. Filha, você precisa de um tempo. Não pode carregar o sofrimento dos outros também. Ela me olhou de um jeito que me desarmou. Mãe, você lembra quando eu era pequena e você dizia que a justiça sempre começa em casa? Lembro. Pois é. A minha começou aqui. Agora, só continua. Aquela calma dela me assustava mais do que qualquer grito. Alguns dias depois, o telefone tocou.
Era o delegado da cidade. Professora Helena, não precisa se preocupar, mas gostaríamos de conversar com sua filha. Ela enviou documentos que ajudaram em um inquérito. Precisamos confirmar algumas informações. O sangue fugiu do meu rosto. Quando contei, Aurora apenas assentiu. Eu esperava por isso. E não tá com medo. Medo é quando a gente ainda tem o que perder. Depois da conversa na delegacia, ela ficou diferente. Não triste, silenciosa. Começou a acordar mais cedo, correr no campo perto da rodovia, ouvir músicas antigas no fone. Parecia tentar voltar a ser normal, mas a normalidade não cabia mais nela. Certa manhã, deixei café na mesa e encontrei um bilhete ao lado da xícara. Mãe, às vezes a justiça pesa mais em quem a carrega do que em quem a merece, mas alguém precisa segurar. Fiquei olhando aquelas palavras, com o coração apertado e uma certeza amarga. Minha filha tinha vencido, mas algo dentro dela, que eu ainda não sabia nomear, estava se perdendo no processo. E eu, que sempre fui a adulta da casa, agora era quem mais precisava de proteção. Naquela manhã, o céu amanheceu acinzentado, pesado como lençol úmido. Eu preparei café, mas o cheiro já não trazia conforto. Cada gole tinha gosto de lembrança amarga. A Aurora desceu as escadas em silêncio, vestida de jeans e moletom, o cabelo preso num coque apressado. Dormiu bem? Perguntei. Mais ou menos. Vai para a escola? Não hoje. Havia algo diferente no olhar dela, nem tristeza, nem raiva. Era cansaço. Sentei à mesa, observando-a mexer o café com a colher. Aurora, desde quando você deixou de ter medo? Ela deu um meio sorriso. Desde o dia em que percebi que o medo dele era maior que o meu. A resposta me atravessou. No início da tarde, recebi uma visita inesperada. O delegado voltou. Professora Helena, desculpe aparecer sem avisar. Precisamos encerrar o inquérito. O caso do seu ex-marido foi encaminhado para a Justiça Federal. A participação da sua filha foi decisiva. Assenti, sentindo o estômago revirar. Ela corre algum risco? Não. Mas deve prestar novo depoimento formal. Nada que preocupe. Ele me entregou uma pasta parda. Esses são os últimos documentos. A senhora pode guardar. É o fim oficial da história. O fim. Palavra bonita, mas mentirosa. Quando contei a Aurora, ela ficou em silêncio. Acabou, eu disse. Agora é seguir. Ela balançou a cabeça. Acabar não é esquecer. Filha, você fez o que achou certo, mas precisa se permitir respirar. E você, mãe? O quê? Você me perdoa. A pergunta me pegou de surpresa. Perdoar pelo quê? Por eu ter feito o que você não conseguiu. Fiquei sem voz. A sinceridade dela doía mais que qualquer acusação. Eu nunca quis que você virasse o espelho dele, Aurora. Eu não virei. Só aprendi a usar o reflexo. À noite, choveu forte. A energia caiu por alguns segundos, e a casa mergulhou na penumbra. A Aurora estava no quarto, e eu fiquei na sala, ouvindo o som da chuva e o eco distante do passado. A gente nunca imagina que o silêncio também pesa. Peguei a pasta que o delegado deixará. Abri uma das folhas, relatórios, transações, mensagens. Cada página era uma cicatriz documentada, e no meio delas, uma fotografia, nós três, no aniversário de 8 anos dela. Caio segurava o bolo. Aurora ria com o rosto lambuzado de cobertura. Eu fechei os olhos, como se isso pudesse apagar. Mais tarde, Aurora desceu. Não consegue dormir? Perguntei. Não. Sentei no sofá e fiz sinal para ela se aproximar. Ela hesitou, depois sentou ao meu lado. Por um instante, a menina de antes pareceu reaparecer, a que gostava de contar estrela no quintal e dormir ouvindo minhas histórias. Você sente falta dele? Ela perguntou, baixinho. Do homem que ele virou, não. Mas do que eu achei que ele era. Às vezes, sim. Eu também, ela sussurrou. O som da chuva diminuiu. O relógio da cozinha marcava quase meia-noite. Aurora, eu disse, olhando para frente,
A justiça que você fez te trouxe paz. Ela pensou um pouco. Paz, não. Só o silêncio. E o silêncio é suficiente. Por enquanto, é o que dá para ter. Encostei minha cabeça no ombro dela. O corpo dela era firme, mas as mãos tremiam de leve, e percebi que, apesar da coragem, minha filha ainda era só uma garota tentando entender o mundo. Nos dias que seguiram, a rotina voltou, mas nada era igual. Caio desapareceu de vez. Aurora passou a dar aulas voluntárias de segurança digital para mulheres da região. Eu voltei a dar aulas na escola, mas agora cada texto dos alunos me lembrava que a verdade pode ser faca ou cura, depende de quem segura. Às vezes, à noite, escuto a Aurora rindo baixinho no quarto, conversando com as novas amigas que conheceu no projeto. E, quando o vento entra pela janela, penso que talvez, devagarinho, ela esteja aprendendo a ser leve de novo. Porque o que sobra depois da verdade é o silêncio. Mas também começo. O tempo virou de novo. A chuva cessou, mas o ar ainda carregava aquele cheiro de terra molhada que parece prometer recomeço. Faziam semanas desde o fechamento do processo. A vida, aos poucos, retomava o compasso. As galinhas da vizinha voltaram a ciscar no quintal. O rádio da padaria tocava sertanejo nas manhãs de sábado, e eu reaprendi a fazer silêncio sem que ele doesse. A Aurora seguia com o projeto de ensinar mulheres sobre segurança digital. Toda quinta-feira, o salão da igreja se enchia de vozes femininas, de risos e desabafos. Ela falava com firmeza, mas agora havia algo novo em seu tom, uma leveza que eu não ouvia há muito tempo. Um dia, cheguei mais cedo e fiquei observando escondida pela janela. Minha filha falava sobre limites, sobre coragem e sobre não deixar que ninguém apagasse a própria história. As mulheres ouviam com atenção. Algumas choravam, outras sorriam, e eu percebi que, sem perceber, Aurora tinha transformado dor em propósito. Em casa, a rotina se ajeitou num ritmo calmo. Ela estudava, eu corrigia redações, e aos domingos fazíamos bolo de fubá com erva doce, como antes. O nome de Caio já não era proibido, mas aparecia pouco, sempre como lembrança distante, um eco fraco do que fomos. Certa tarde, enquanto lavávamos louça, Aurora disse: Mãe, às vezes eu penso que se ele voltasse, eu não sentiria nada. Nem raiva? Perguntei. Nem raiva. Só pena. Fiquei em silêncio. Depois de um tempo, respondi: Isso significa que você se curou. Será? Quando a dor deixa de gritar, é porque já está indo embora. Ela sorriu, aquele sorriso de canto que eu não via desde menina. No mês seguinte, recebi uma carta. Remetente, Caio Nascimento. Um envelope amassado, vindo de uma cidade no interior da Bahia. Abri devagar. As palavras eram curtas. Pedia perdão. Dizia que estava recomeçando, que trabalhava numa oficina, que às vezes pensava em nós, e que esperava que a Aurora tivesse seguido o próprio caminho. Nenhuma justificativa, nenhum drama, só um arrependimento contido, quase tímido. Mostrei a carta para ela. A Aurora leu em silêncio. Depois, colocou sobre a mesa e disse apenas: Que bom que ele entendeu. Quer responder? Não. Acho que o silêncio é resposta suficiente. Dobrei a carta e guardei numa gaveta. Não por apego, mas por respeito ao que já foi. Numa manhã de domingo, acordei com cheiro de bolo no ar. A Aurora já estava na cozinha, cantarolando baixinho. Hoje é um dia especial? Perguntei. É o dia em que tudo parece normal. Rimos, e pela primeira vez, senti que ela falava a verdade. Sentamos no quintal, o sol filtrando pelas folhas do cajueiro. Ela tomou café, olhou pro horizonte e disse: Mãe, eu aprendi que vingança não devolve o que foi perdido. Só mostra o que ainda precisamos deixar ir. E você deixou? Quase. Olhei para ela e vi uma mulher no lugar da menina. Uma mulher que enfrentou a tempestade e saiu inteira. Talvez diferente, mas inteira. Quando o entardecer chegou, o céu ficou dourado e o vento trouxe o cheiro doce das mangas maduras. Pensei em tudo, nas noites em claro, nos medos, nas culpas. E percebi que,
No fim, nenhuma história se resume ao que foi tirado de nós, mas ao que conseguimos reconstruir com o que sobrou. Aurora levantou, pegou a mochila e disse: Volto antes do pôr do sol. As meninas me esperam no salão. Vai com calma. Pode deixar. Fiquei observando enquanto ela atravessava o portão. O som das rodinhas da mochila na calçada ecoou, igualzinho àquele de um ano atrás. Mas agora, em vez de doer, soou como liberdade. A vida não voltou a ser como antes. Mas, talvez, tenha ficado melhor. Porque depois da tempestade, vem o silêncio. E, no silêncio, finalmente, a paz.